Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. Meu nome é Patrícia Carla e eu criei esse canal para trazer assunto que nos agreguem algo, que nos edifique um pouco, tá? Assuntos relacionados a esoterismo, espiritualidade, filosofia e outros assuntos holísticos em geral. E o assunto que eu estou trazendo hoje é um assunto muito esotérico. Nós vamos abordar um pouco da história sobre os exilados de Capela. Qual poderia ser a grande lição que os exilados de Capela deixaram para a humanidade, para que a gente possa refletir nessa mudança de era que está ocorrendo, que é essa transição para a era de Aquário? Então, o assunto é esse. Vamos lá então? Então, pessoal, como eu falei, o assunto que eu trago hoje é um assunto bastante esotérico. O assunto são os exilados de Capela e a Era de Aquário. Então, nós vamos abordar aqui o que foi isso, o que foram os capelinos, por que aconteceu esse exílio, o que é Capela. E isso tudo foi trazido aqui para a humanidade pelo grande espírito, um espírito da verdade, um espírito de hierarquias superiores, que foi o Emmanuel. O Emmanuel, ele trouxe esse conhecimento para a humanidade através da mediunidade do Chico Xavier. E esse relato todo, ele virou um livro que é chamado A Caminho da Luz. Ele foi psicografado em torno de 1937. Então ali ele traz informações esclarecedoras sobre como funciona a escala evolutiva dos planetas. Porque a evolução não é só nossa, não é só dos seres humanos. A evolução também é planetária, envolve todos os orbes, envolve o universo, as galáxias. É um sistema muito complexo. E ele trouxe informações preciosas para que a gente entenda um pouco sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre um trecho desse livro, que é o livro A Caminho da Luz, onde o Emmanuel fala: nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres usam em seus estudos, observa-se uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu aqui na Terra o nome de Capela. Há vários milênios, o planeta de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu o ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. É o mesmo, se nós formos comparar, é o mesmo que está acontecendo agora com o nosso planeta, né? Nós estamos alcançando também um novo ciclo evolutivo, saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. Bom, então continuando aqui com o que ele falou. Alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedades e virtudes. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmo resolveram então trazer aqueles espíritos aqui para a terra longínqua. Ou seja, eles saíram de um orbe, de um planeta que já estava em uma transformação, numa evolução, e vieram aqui para a Terra. Mas uma terra bem primordial, lá atrás, ainda na era primitiva, que é o que nós vamos descrever a seguir. Na Terra, eles aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos povos primitivos que habitavam este planeta. Então Emmanuel nos revela isso, que aqui no planeta foram encarnados espíritos de outros orbes, mais especificamente nesse caso
do planeta Capela. Então, gente, aqui se faz refletir aquele velho ditado: quando a gente não aprende pelo amor, nós aprendemos pela dor. Então, espíritos rebeldes que não eram mais compatíveis com aquele planeta, porque aquele planeta já estava numa vibração superior, eles foram expulsos, eles foram exilados do planeta. E tiveram, devido à sua conduta, tiveram que vir para outros orbes, para aprender a lição, né? A lição que o Pai nos deixou, que é a lição do amor, da fraternidade. Como eles eram espíritos rebeldes que queriam viver em conflito, na violência, nas guerras, eles vieram para um orbe inferior. E aqui, de alguma forma, eles ajudaram esse povo tão primitivo a evoluir. Então, pessoal, antes da gente ir mais a fundo sobre essa lição deixada pelos capelinos, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da Terra, a evolução do homem na Terra, que são as 7 raças do planeta. Vamos aqui abordar uma por uma, até chegar à nossa, que é atual, que é a nossa raça ariana, que é a nossa civilização hoje em dia, para que vocês tenham um melhor entendimento como que todo esse processo ocorreu. Vejam que assim como nós, o planeta também ele tem que passar por uma evolução. Ele saiu de um mundo primitivo, depois foi para um mundo de provas e expiações e agora está indo para um mundo de regeneração. Isso é uma lei universal, né? Todos estamos aqui para evoluir, inclusive os planetas também, assim como nós, os planetas, as galáxias, todos estão em processo de evolução. Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui das raças, né? A primeira raça é chamada de a primeira raça mãe. A segunda é chamada a segunda raça mãe. A terceira é a raça lemuriana. A quarta é a raça Atlante. E a quinta é a raça ariana, que é a raça que estamos atualmente, que é a nossa civilização. Pertencemos à raça ariana. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o registro da pré-história, que é bem escasso devido a muitos saques que ocorreram na antiguidade, queimas de documentos, destruição de civilizações, de templos, de registro. Um grande exemplo foi a queimada da Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca ela tinha um acervo gigantesco de registros da pré-história. Eram mais de 700 mil livros que existiam nessa biblioteca e que tinham um registro da antiguidade, da história da humanidade. Então, hoje, não existem muitos documentos. Alguma coisa conseguiu ser salva, devido a homens nobres que acabaram escondendo os documentos para que esses não fossem queimados ou destruídos, e que muitos em escavações são encontrados. Um exemplo foram documentos que foram encontrados no Mar Morto e que fala sobre o registro da antiguidade e que está sendo hoje esmiuçado e estudado pelos cientistas. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira raça, que é chamada a primeira raça mãe, tá? Os cientistas, eles estimam, através de estudos, que a Terra tem cerca de 2 bilhões de anos, sendo que metade de sua existência, ou seja, 1 bilhão de anos, a Terra veio sofrendo grandes aquecimentos e grandes resfriamentos. E após todos esses fenômenos que começaram a aparecer aqui no nosso planeta os primeiros seres vivos, ou seja, seres dotados de vida. Tem um registro, uma passagem do povo asteca que diz o seguinte sobre a primeira raça mãe: os homens da primeira raça foram gigantes extraordinários, de cor negra, mais civilizados, uma raça andrógena, ou seja, eles tinham dentro de si as duas polaridades, masculina e feminina.
Eles eram assexuados e tinha sua concepção semifísica e semi-etérica. E a barbárie, ela não existia naquela época. Bom, segundo esse relato dos astecas, podemos observar que eles falam, eles tinham uma parte sua estabelecida no mundo etérico, ou seja, eles não estavam totalmente encarnados aqui no planeta. E isso faz parte da evolução. A tradição espiritual oriental também definiu essa raça da seguinte forma: espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos, pouco consistentes. Ou seja, ainda estava mesmo no iniciozinho do processo. Já na segunda raça mãe, esse processo de evolução ele já ficou bem definido. O planeta já se encontrava no final do seu terceiro ciclo geológico e a Terra já oferecia condições compatíveis e favoráveis para que os seres humanos fossem encarnados. Os homens dessa segunda raça, segundo o registro de astecas e maias, eram raças grotescas, animalizadas, inteiramente peludos, enormes, cabeça pendente para frente, braços longos que quase tocavam o joelho, ferozes de andar trôpego e vacilante, e predominava a desconfiança e o medo. Eles viviam escondidos entre as pedras e na mata, com medo até dos seus próprios semelhantes e com medo também dos animais ferozes que habitavam a terra nesse período. Então a tradição espiritual oriental também definiu essa raça da seguinte forma: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Na verdade, eles eram humanoides, ainda bem animalizados. Então, gente, as grandes transformações começaram a ocorrer realmente já na terceira raça, que foi a raça lemuriana. A raça lemuriana, ela vivia predominantemente num grande continente que tinha o nome de Lemúria. E esse continente ele não existe mais. Estava-se então no período em que a ciência denominou como Era da Pedra Lascada. Essa grande terra Lemúria era conhecida como o continente Mu. E ele ocupava basicamente toda a área que hoje se encontra o Oceano Índico. E ele ia desde a ilha de Madagascar, pegava o sul da Índia, pegava parte da Austrália e se estendia ali para a Polinésia, até chegar aqui pertinho da América do Sul, onde fica a Ilha da Páscoa. A Ilha de Páscoa, que hoje pertence ao Chile, que fica mais ou menos, acho que 5 horas de avião. Eu não sei bem a distância, mas fica 5 horas de avião. Você pega um avião ali de Santiago, você voa por 5 horas em cima do Oceano Pacífico até chegar à Ilha de Páscoa. E hoje também um dos resquícios desse grande continente é a Ilha de Páscoa, e um dos resquícios dessa civilização foram aquelas grandes esculturas, os moais. Eu tenho até aqui, deixa eu mostrar para vocês, os moais. Isso aqui eu trouxe do Chile, quando eu fiz uma visita por lá. E isso aqui é uma bebida, aqui dentro tem uma bebida tradicional chilena chamada pisco. Mas eu gostei tanto, eu tenho uma fascinação pela Ilha de Páscoa, um dia eu vou lá, vou conhecer, com certeza. Que eu trouxe para mim, para eu guardar aqui comigo, né? É fascinante como que isso aqui foi construído. São esculturas enormes, gigantescas, que pesam toneladas e até hoje desafia a ciência. Como que isso foi construído e como foi deslocado em volta de toda a ilha, porque são assim dezenas de moares que tem na ilha. Então, gente, foi no meio evolutivo dessa terceira raça que as esferas espirituais mais elevadas
resolveram que ali já seria a hora certa para que fossem encarnados os exilados de Capela, aqueles espíritos rebeldes que foram retirados, né, do seu planeta de origem e foram transmigrados aqui para o nosso planeta, para eles mesmos evoluírem através de um árduo trabalho e ajudar também na evolução do nosso planeta, que era bem mais primitivo que o deles. Então, nessa terceira raça, começaram a encarnar aqui os capelinos, ajudando bastante na evolução do nosso planeta. E o Emmanuel, ele fala, eu já falei isso lá no início, mas vou citar aqui de novo rapidinho. Há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingia a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheios de piedade e virtude. Então eles saíram de lá, já que eles dificultavam a vida das pessoas que queriam viver na paz e na harmonia, e vieram para esse orbe aqui. Puro livre-arbítrio, né? Porque nós fazemos as nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é justamente para que a gente cresça e evolua e aprenda. Agora, imagine o sofrimento desses espíritos que para cá vieram, porque eles estavam em um orbe muito mais evoluído. E segundo Emmanuel, a evolução do planeta de Capela era muito superior à nossa de hoje aqui. E imagina, eles vieram encarnados há milhares de anos atrás, num continente que nem existe, que os cientistas aqui do nosso planeta até hoje não comprovaram a existência desse continente. Então, foi num período muito remoto da nossa história, e eles vieram para cá na era da pedra lascada mesmo, viver com os primatas, nas cavernas, de uma maneira animalizada. Então, para eles, realmente foi um sofrimento, foi uma involução. Eles evoluíram. Eles saíram de um orbe com muita tecnologia para vir para um mundo muito primitivo. Olha, vejam só o que aconteceu. Isso é muito sério, tá? Isso é para fazer a gente refletir o que nós estamos passando agora, nessa ida para o terceiro milênio, que vão ter mudanças significativas aqui no planeta também. A simbologia de Adão e Eva simboliza justamente essa raça, porque eles, através do pecado, da degeneração, da falta de amor, de harmonia, de virtudes, foram povos que se degeneraram. Então eles caíram do paraíso e vieram aqui para um mundo primitivo. A terceira raça, que é a raça lemuriana, ela também é conhecida como raça adâmica, tá? E a segunda raça mãe também é conhecida como raça pré-adâmica. Então essa simbologia de Adão e Eva está ligado aos exilados de Capela. A Lemúria, ela desapareceu há cerca de 700 mil anos atrás. E sua existência até hoje ela não é admitida pela ciência. Porém, a ciência ela não consegue explicar alguns fatos, como a existência dos aborígenes na Austrália, que é um povo muito primitivo, e também a existência de vários animais exóticos que tem hoje ali na Austrália, Nova Zelândia, naquela região. Isso ainda seria indícios da civilização da Lemúria. Inclusive, como eu citei anteriormente, a própria Ilha de Páscoa, que eles não conseguem também explicar como que aqueles moais foram transportados e estão por toda a ilha. Segundo textos astecas, a civilização da Lemúria, ela se degradou muito, ela se degenerou, tá? Moralmente.
e com isso ela sofreu um grande cataclisma e o continente ele foi totalmente inundado. O seu povo ele perdeu a conexão com a divindade. Agora vamos falar da quarta raça, que é a raça Atlante, que é do continente Atlântida, um continente também que teve seu ápice de desenvolvimento, foi um continente muito desenvolvido. Platão também falou sobre a Atlântida em um dos seus registros. Ele deixou isso registrado e ele fala o seguinte: uma ilha continental além das colunas de Hércules, chamada Atlântida, o centro de um grande e maravilhoso império, com uma grande população, cidades de telhados de ouro, frota e exércitos poderosos para invasões e conquistas. Então Platão deixou isso escrito há 400 anos antes de Cristo, na antiga Grécia. Ele já tinha esse registro sobre a Atlântida. A Atlântida ela era localizada ali no meio do Oceano Atlântico. Vou deixar aqui a imagem para que vocês vejam. E hoje se fala que um dos seus resquícios seriam as Antilhas, as Ilhas Canárias e a Ilha Madeira. Aqui continuaram a encarnar os exilados de Capela, pois após o afundamento da Lemúria, o progresso terrestre ele passou a ser nesse continente da Atlântida. Então ali começaram ainda a encarnar os capelinos. A Atlântida ela foi inundada pelo Oceano Atlântico devido a um grande cataclisma, isso há 12 mil anos atrás aproximadamente. E da mesma forma da Lemúria, a sua população, o seu povo, ele se degenerou também, esquecendo e deixando de lado a espiritualidade, sua divindade. Começou a ter conflito entre o próprio povo, conflitos de guerra, e se degenerou moralmente e caiu na involução. Então veio também um grande expurgo dessa raça Atlante. Só que essa raça também deixou uma semente, também deixou sobrevivente, que gerou hoje a nossa raça, que é a raça ariana. A raça ariana é a quinta raça e é a raça atual. É a nossa civilização dos dias de hoje que povoa os 5 continentes. E até hoje, gente, a gente ainda tem aqui resquício das outras raças. Inclusive fala-se que os egípcios, quando construíram as pirâmides, foram com conhecimento dessa raça atlante. Os astecas, os maias, os incas também receberam grandes ensinamentos do povo atlante, que eles tinham um grande domínio sobre a astrologia, a astronomia, e esses povos aprenderam muito com a raça atlântida. Então, gente, o que nós podemos concluir de toda essa história? Que de tempos em tempos o planeta ele sofre um expurgo, ele atinge um momento de depuração. E esse momento de depuração, ele é sempre precedido por um expurgo planetário, dando assim os passos seguintes ao caminho da evolução. Então, gente, qual é a lição que nós podemos tirar dessa história dos exilados de Capela? Vejam que nós estamos exatamente nesse momento. Nós estamos num momento de encerramento de ciclo. E o terceiro milênio vai ser o momento que virá a ter a sexta raça do planeta. Então, gente, nos planos superiores espirituais já está se instalando o tribunal, que é para a separação do joio do trigo, que é tão falado, que vai ser a separação dos bons e dos maus. Então, aqueles bons exemplos, aquelas pessoas que têm uma vibração alta, que vivem trabalhando para a luz, que querem seguir o caminho que Jesus e tantos outros mestres vieram aqui e nos ensinaram,
que querem viver em harmonia, em paz, que querem contribuir para o crescimento do planeta, que respeita o próximo, que ama o planeta, que respeita a natureza, respeita os animais. O planeta, ele é um ser vivo, ele é um sistema vivo, que ele está em evolução. E nós fazemos parte disso, e nós temos que respeitar isso tudo. São leis universais que regem o universo, tá? Aquele que não se adequa a essa evolução, eles são retirados. Simples assim. É uma lei universal. Isso aconteceu nos outros povos, como nós falamos, nas outras raças anteriores. E isso está prestes a acontecer aqui também. Porque nós estamos no caminho da evolução e estamos saindo da 5ª raça, a raça ariana, para a 6ª raça. O Sol agora entrará no signo de Aquário. Estaremos na era de Aquário. E essa era, ela é regida pela espiritualidade. E espera-se dessa era os mais altos atributos morais para a humanidade, para a civilização. As pessoas, elas vão pensar no próximo. Elas vão trabalhar em prol do próximo para construir um mundo de fraternidade. Não haverá mais espaço para a imperfeição do homem, para a arrogância, para o egoísmo e tantos outros defeitos. Não vai ter mais espaço para essas imperfeições. E esses espíritos, que é chamado de joio, eles serão, assim como os capelinos, eles serão migrados para outros orbes. E olha só, são orbes primitivos, muito menos avançados do que o nosso. Veja que o planeta, ele já alcançou um bom estado de desenvolvimento tecnológico. Hoje nós vivemos com muito conforto, temos a tecnologia, a medicina, tudo aqui para nos auxiliar, para que a gente viva e tenha uma qualidade de vida muito melhor. As pessoas que elas não forem compatíveis com essa vibração, elas vão para orbes inferiores, vivendo ali com seres primitivos e ajudando no desenvolvimento daqueles seres e também aprendendo na dor, no sofrimento, na labuta, na dificuldade, aprendendo a se regenerar internamente o seu íntimo. É isso que vai acontecer agora nessa mudança de era. Então, vamos lembrar das palavras do Cristo, onde ele afirmou: os mansos herdarão a terra. Os mansos, aqueles bons de coração, aqueles que querem a paz, querem a harmonia e querem a fraternidade. Aqueles que repudiam a violência, repudiam os conflitos. Aquele povo que quer viver em paz. A paz que o nosso Senhor veio há 2000 anos atrás pregar e nos mostrar qual é o caminho que devemos seguir. Então, gente, ainda há tempo de fazermos a nossa reforma íntima, de trabalharmos para a luz e seguir os caminhos que Jesus e que os outros mestres nos ensinaram. Então, gente, isso também explica como que várias raças vieram aqui no planeta, trouxeram a sua contribuição para o desenvolvimento e simplesmente desapareceram. Nós podemos ver vestígios dessas raças ao redor do planeta, né? Como os egípcios, os lemurianos, os incas, os astecas, os maias e tantos outros, né? Que sumiram repentinamente, que não há uma explicação plausível pela ciência ainda. Então, gente, essa é a mensagem que eu quis trazer aqui nesse vídeo, falar um pouco sobre os exilados de Capela, comparar com os dias de hoje, o que está acontecendo, para que a gente entenda um pouco como que é o processo evolutivo dos planetas, o que ocorre, porque o que acontece? Para a gente começar a ter um despertar da consciência,
é muito importante que a gente entenda um pouco da história, o que aconteceu, que a gente esteja sempre estudando, porque isso vai trazendo compreensão para a gente. E nós começamos também a nos auto-observar e mudar os nossos atos, tentando ser pessoas melhores. Gente, para complementar, eu gostaria muito de indicar para vocês 2 livros maravilhosos que falam um pouquinho sobre essa história dessa evolução planetária, que é o primeiro com o nome de Exilados de Capela, que é do autor Edgar Armond, está aqui do lado. É um bom livro, ele é baseado na Gênese, no livro do Chico Xavier e em outros estudos. Ele é bem bacana, ele conta também a história, tá, de todas as raças, com bem mais detalhes. E também gostaria de indicar para vocês o livro de Chico Xavier, tá, com a colaboração do nosso grande espírito Emmanuel, que é A Caminho da Luz, que está também aqui do lado, que é uma boa leitura e um complemento para que a gente entenda como o universo funciona. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e desejo para vocês muita paz, muito amor e muita harmonia. Namastê!